Graça e paz, queridos. Prazer imenso estar aqui com você, privilégio estar compartilhando aquilo que Deus está fazendo. E Ele está fazendo grandes coisas. E eu lembro que toda essa história jamais pensaria que eu estaria envolvido. Mas a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem nem para onde vai. É porque Deus assume o controle. E Deus precisa assumir o controle. E isso é para toda a igreja. E eu lembro, queridos, que no ano de 2005 essa história começou assim de uma maneira mais enfática. Deus naquele culto, ali na Avenida do Contorno, Deus usou muito o pastor Danduque. Ele estava falando sobre transferência de unção. E eu lembro que ele orou pelo pastor Neif, orou pelo pastor Robert. E naqueles dias eu tinha acabado de chegar na verdade, da minha primeira viagem missionária na Turquia. E ele me chamou e falou: olha, eu não te conheço, mas eu vi o seu coração. E eu vou te tocar e você nunca mais vai ser o mesmo. Você está preparado? E naquela manhã, um culto como esse aqui. Estou falando como esse aqui porque grandes coisas podem acontecer em qualquer culto. Viu? A expectativa e a fome do coração geralmente abre coisas extraordinárias. Simples, mas extraordinárias. E eu lembro que aquele homem pôs mão sobre a minha cabeça. E eu fui revestido por Deus, não sabia muito bem o que significava aquilo, mas eu escutei aquela voz linda, no ano de 2005, falar comigo claramente: recebe a minha compaixão. Recebe a minha compaixão. Essa compaixão não vem do homem, é uma compaixão dos céus. Novembro de 2007, eu era um executivo, e o Senhor foi me convencendo. Quando Deus te chama, aquilo que você dá certo, você começa a não dar certo. E eu quero te falar que eu estava sendo muito bem estabelecido, cotado para ser um dos diretores a nível nacional. Mas à medida que eu ia crescendo, um vazio dentro de mim, uma voz falava comigo: olha, o que eu tenho para você não é bem isso aí não. Em novembro de 2007, Deus me tira do Brasil para falar comigo, me leva ali para o Instituto Haggai. E eu escuto aquela voz de novo: a compaixão me visita. Aquela compaixão de 2005 me visita ali. Havia líderes de diversas nações, eu não os conhecia, mas eu comecei a amá-los. Comecei a amá-los profundamente. E comecei a chorar muito, porque Deus começou a me visitar. E abri os meus ouvidos espirituais. E uma frase impactou o meu destino. Na verdade foram duas. A primeira delas, Deus falou assim comigo: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. E a segunda, Ele falou: você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou, porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? Em outras palavras, Deus tem uma grande visão dos céus para a sua vida, e eu quero te desafiar a achar o destino profético que Ele tem para você. E isso é para toda a igreja é sacerdotal, e se toda a igreja é sacerdotal, toda a igreja precisa dar um testemunho, e se toda a igreja precisa dar um testemunho, você tem um compromisso real, verdadeiro, com a proclamação do Evangelho, mas geralmente isso é feito com paixão. E aí nós entramos numa outra vertente. Geralmente isso precisa ser feito com paixão. E nessa história, o Senhor começou a nos lançar. Veio um convite aqui da comunidade, maravilhoso convite da comunidade. Eu amo essa igreja, maravilhoso convite. No meu melhor momento profissional, veio um convite, Deus alinhando as circunstâncias, e eu disse sim. Ficou tudo para trás. Eu lembro de eu conversando com o pastor Neif, eu não sei se ele lembra disso, né? Eu ia tomar a decisão, ele falou comigo assim: se você entender que o reino vai se manifestar mais lá na empresa, fica lá. Mas se você entender que o reino vai manifestar aqui, vem para cá. E na hora algo queimou dentro de mim, e eu acabei escolhendo esse caminho. Quando eu estava aqui servindo, comecei ali nos jovens. Estou vendo o nosso querido aqui antigo, né? Você lembra dessa época? Glória a Deus pela sua vida que você está aqui hoje, viu, querido? E
O Senhor me lançou ali no Haiti, irmãos. E ali eu tive um impacto com essa palavra. Foi a primeira nação que Deus nos deu. Eu literalmente comecei a ver crianças morrendo na minha frente. Ano de 2010. Quero te desafiar a orar por essa nação. A situação lá agora está bem complexa. Eu conversei lá essa semana. Bem difícil. Gangues estão tomando, já tomaram 85% da capital Porto Príncipe. O sul sofreu um furacão agora que passou ali na Jamaica. A região onde a gente atua junto com uma organização americana chamada New Life for Kids está em muita fome. Mas Deus nos levou ali profundamente. Nessa época eu era solteiro, depois casei com a Mônica. Temos hoje 2 filhos, ficamos um tempo lá como casal. E essa compaixão tem nos acompanhado. Depois nós nos envolvemos com o Paraguai, estamos envolvidos com o Paraguai. Nosso modelo é o socorro da criança dentro da família. Eu perguntando a Deus como que Ele queria o socorro de crianças, Ele falou o seguinte: quando for possível, envolve o socorro dentro da família. Quando não for possível, resgata. E essa questão das famílias tem nos permeado assim desde o início dessa visão. Na sequência, nós nos envolvemos, depois do Paraguai, com a Venezuela, Camboja, uma experiência muito linda com o Camboja. Eu quero contar ela bem rápido, que eu vou falar da experiência do Paquistão. No ano de 2011, o Senhor falou comigo assim: vai ali no Camboja. E eu tive uma experiência de intercessão muito forte. Nós tínhamos rodado o país, entramos ali na Tailândia e aquela compaixão me visitou. E quando ela me visitou, eu estava impactado com o que estava acontecendo com jovens, crianças ali. Nós estamos falando de um dos grandes desafios mundiais. E o Espírito de Deus falou comigo: recebe a minha compaixão, mas também naquela manhã Ele falou comigo: elas são minhas filhas, elas são minhas filhas. Eu quero as minhas filhas. E naquele dia eu recebi o Camboja como visão. Naquele dia eu chorei 12 horas. E eu quero te falar que na ordem que nós estamos, o mais importante são as nossas entranhas. O mais importante são as nossas dores e intercessão pelas nações. E recentemente Deus me deu mais uma experiência. Esse ano de 2025 o Senhor abriu, nós fomos indicados por um pastor. Começamos uma conexão ali no Paquistão. Nós estamos falando do país, segundo a Portas Abertas, um dos países com mais alto índice de perseguição de cristãos. Uma república islâmica. E nesse ano o Senhor me levou ali 2 vezes. Eu acabei de chegar, como foi falado aqui. Mas eu quero destacar uma experiência que o Senhor me deu. Nós, nessa história toda, começamos a entender que precisávamos ser uma resposta para as famílias ali naquele lugar. Eu não sei se você sabe, na verdade, provavelmente você não sabe. Mas as minorias ali naquela nação estão sendo empurradas para os trabalhos mais difíceis. Algumas coisas eu não posso falar porque está sendo transmitido aqui, eu vou ter um pouco de cuidado. Mas você vai entender o que eu estou falando. E dentre essas minorias, os cristãos, que precisam trabalhar em média 15 horas por dia para fazer um milheiro. Nas fábricas de tijolos. E quando falo precisam, eu estou falando de toda a família. Às vezes o avô, o pai, a mãe, o filho, o adolescente, a criança, para ganhar aproximadamente $4. Algumas famílias estão nessa condição há 50 anos. Algumas estão nessa condição há 30 anos. Morando em lugares inacreditáveis. E eu quero falar que eu entrei nesses lugares. Mas à medida que eu fui andando ali, eu quero pedir para que projetem a primeira foto. Eu quero que fique nessa foto aí. Nós começamos a sonhar. Estamos atuando em 2 lugares. Uma cidade do interior e uma cidade de uma das capitais.
Na primeira viagem, eu pisei ali com o Rick Ben. Rick Ben é aquele americano ali com o boné azul. É um senhor, diretor executivo da New Life for Kids. Um príncipe. A vida desse homem da Miriam Frederick, que já esteve aqui, irmãos, está tocando assim, de maneira inacreditável, há anos, por causa da compaixão. Está tocando vidas de crianças numa dimensão que você não tem ideia. E quando ele esteve comigo no Paraguai, porque quando o Haiti fechou, eu comecei a ligar para ele, falei, brother, vamos viajar junto. Ele esteve comigo no Paraguai. Falei, gente, um diretor sair, vim para o Paraguai, ele veio. Foi muito impactado, Deus está fazendo uma obra muito linda ali. Eu falei com ele, eu estou com uma porta se abrindo no Paquistão, vão comigo? Ele falou, também tem uma porta. Eu estou querendo ir. E a gente começou a andar junto. Caminharmos juntos. Eu achei que era só no Haiti. Mas Deus está usando a igreja brasileira. Deus está unindo a igreja americana a favor de um clamor que o mundo não sabe. Não somente não sabe, mas não se tem envolvido. Não se tem se envolvido. E eu comecei a perceber que o Espírito Santo começou a mover aqui no Brasil. De repente abriu-se uma porta, e eu estou vendo alguns irmãos aí da igreja brasileira se movimentando e indo ali para aquela nação, para cuidar, para resgatar, para ser uma resposta de compaixão diante de feridas mundiais. E quando a gente chegou no interior, a gente não tinha falado para eles que nós iríamos resgatá-los. Foi exatamente nesse dia que nós resolvemos conversar com a família. E a gente chegou e falou com eles, olha, nós somos do Brasil, somos dos Estados Unidos. Mas quando a gente começou a falar para eles que nós iríamos comprar dívida, alguns com décadas de dívidas, eu resolvi orar, cara. E aconteceu algo comigo como aconteceu no Camboja, recente. E a base da palavra que eu quero ministrar aqui tem a ver com presença na obra e manifestação da presença na obra. Eu saí naqueles dias, quando eu acabei de falar com eles, eu saí, este preto é o César, da Casa Firme de São Paulo. Como Deus usou esse homem. Queridos, a unidade, eu quero falar para vocês, a unidade da igreja já está se manifestando na obra missionária. Na obra missionária você não tem tanta oportunidade de ficar olhando muitos detalhes. E eu oro para que Deus levante as promessas dessa nação, nessa área e nessa igreja, poderosamente. Quando eu saí, eu estava orando e eu estava com a sensação aqueles dias, eu quero mais da presença. Eu preciso mais da presença. Eu estou fazendo essa obra, mas eu não posso fazer essa obra com aquela compaixão lá de trás. Eu preciso de um alto nível de compaixão hoje e agora. Deixa eu te falar uma coisa. Não é como você começa. É como nós terminamos diante dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? E eu comecei a interceder e eu pedi para Deus, eu vendo aquela realidade, eu pedi para Deus, Senhor, eu quero ser usado aqui. Eu quero ser usado no Paquistão. Quero pedir os intercessores. Interceda aí, tem uma guerra espiritual aqui. Nós pedimos agora a cobertura do Cordeiro agora. Deus vai fazer o que Ele quer fazer aqui nesse lugar. Senti uma fincada aqui na minha cabeça.
Cobre a minha cabeça aqui agora. Shakatalamasharamaracanalamashai. Rakatalamashai. Quero cobrir agora com o capacete da salvação. Repreendemos toda a obra do mal. Pedimos uma armadura agora para operar no Brasil e no Paquistão. Uma armadura agora especial. Cobertura dos teus anjos. Em nome de Jesus. Quero que os intercessores intercedam, tá, queridos? Levanta a sua intercessão aí. Não sabemos o que Deus vai fazer aqui. Quando eu saí para orar, e eu falei, eu quero ser usado, o Senhor me deu uma resposta. E Ele falou comigo em inglês. Permaneça na minha presença, que eu vou te usar. Permaneça na minha presença, que eu vou te usar. E eu queria então estar trazendo uma palavra, e isso tem muito a ver com o livro de Cantares. Eu dediquei esse ano a me aprofundar um pouco mais sobre o livro de Cantares. Quando a gente lê esse livro, porque Cantares, quando a gente lê com um olhar natural, a gente vai pensar que tem muito a ver com casamento, e realmente tem a ver com casamento, mas tem verdades mais profundas do que o casamento, embora o casamento entre o homem e a mulher, eles estão conectados com essa palavra. Mas fala do relacionamento da igreja, do Cristo ressurreto com o noivo. Um relacionamento que precisa amadurecer. Começando do amor inicial, ou o primeiro amor, terminando com amor maduro, desejando a segunda vinda do Senhor. O último versículo de Cantares fala assim: vem depressa, amado meu. Vem depressa, amado meu. E o ponto que eu quero destacar tem a ver com essa experiência. Nós vamos destacar uma grande transformação que a noiva passou e que tocou a sua vida, de forma que todos nós sejamos edificados. Esse livro começa com uma fome muito grande da noiva. Uma fome por intimidade. Ela diz assim: beija-me com os beijos da tua boca. Capítulo 1, versículo 2. E a gente entende que quem escreveu esse texto foi Salomão, e ele escreveu o livro anterior, Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, nós entendemos que as maiores realizações do mundo não podem nos fazer felizes. Você pode ter tudo desse mundo e não tem problema nenhum com isso, tá? Mas eu quero que você entenda que vai ter áreas do seu coração que somente Ele e a intimidade com Ele pode preencher. E o livro de Cantares é exatamente esse livro, mostrando que é no relacionamento vivo com Cristo ressurreto que nós encontramos as maiores realizações. E quando ela começa a desejar essa intimidade, versículo 2, suave é o aroma dos teus ungüentos, Jesus é ungido. Você vai perceber que algumas partes desse livro, você tem experiências individuais da noiva, mas você também tem aspectos coletivos. Porque essa obra ela não é individual. Tem responsabilidade individual. Algumas coisas você vai viver pessoalmente com Deus. Outras é o corpo que está operando. Eu creio que missões também é as duas coisas. Nações, obra de Deus é as duas coisas. Tem uma parte que ele compete, tem uma parte que é o corpo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando se tem fome, aqui no versículo 4, a gente vai ver que esse livro é muito rico em ambientes espirituais. Eu quero te desafiar a estudar esse livro profundamente. E ele é muito rico naquilo que a adoração produz. Ele é muito forte no sentido da adoração, que é a expressão máxima do relacionamento com Ele. Quando ela tem fome, no versículo 4, a Bíblia diz do capítulo 1 que o rei me introduziu ela, a noiva, nas suas recâmaras. Uau!
Naqueles dias você tinha a pré-câmara, onde tinha os secretários do rei, você tinha a câmara, figura dos segundos céus. Esther sabia muito bem isso. Aonde você tinha a guarda real. Está lembrado do livro de Esther que ela precisava, para entrar na presença do trono, ela precisava passar, sabe, pela guarda real. Ali acontece a batalha espiritual nas nações. É nos segundos céus. Por isso não dá para desfazer a adoração de nações. Por isso o livro que mais fala de adoração, que são os Salmos, fala de nações na Bíblia. Por isso eu pedi a Deus, eu quero ser usado, e Ele falou comigo, permanece na minha presença que eu posso te usar. E ela chega na recâmara, que era onde estava o trono. Você pode estar começando agora, o Senhor pode te levar, o Senhor está te levando, Ele deseja te levar em intimidade até o trono. E o livro de Hebreus nos exorta a buscar esse lugar. Essa obra, ela não é feita, queridos, só por aspectos naturais. Essa obra é feita através dos céus. O seu corpo está na terra. Mas por mais que você não entenda, a Bíblia também declara que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E essa obra e a obra de Deus precisa ser feita com Deus. E nós não podemos jamais esquecer disso. Precisa ser feita com Deus. O que nós vivemos no passado, nós vivemos no passado. E quando eu tenho orado para a comunidade, irmãos, Deus tem me trago muito isso. É como se o Espírito quisesse nos levar para o novo agora. Glória a Deus pelo que aconteceu no passado. Mas Deus tem um novo para mim e para você. Nós não temos condição de produzirmos fome em nós mesmos. Mas nós devemos buscar a fome. Nós devemos orar para que Deus coloque fome no nosso coração. Ela entra nessa região celestial e começa um trabalhar de Deus na identidade dela, como Deus fala conosco. Como Ele faz conosco. Olha aqui o versículo 5. Eu estou morena, capítulo 1. Estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar. As tendas de Quedar, uma tenda feita por peles de cabrito, geralmente negra, algo relacionado ao deserto. E fala da nossa vida natural. Fala do primeiro Adão. Quando você entra na presença de Deus, escute, você vai ver as suas imperfeições, sim. Nós precisamos ver as nossas imperfeições, sim. E isso que acontece com ela é imatura nesse lugar. Ela está aprendendo. Mas não tem só a ver com as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Aí fala do templo. Esses somos nós. Essa é a igreja do Senhor. Nós somos naturais, mas estamos conectados com o templo. Precisamos estar conectados com o Espírito. Somos seres celestiais. E Deus então começa a trabalhar na identidade dela. Não olheis por eu estar morena. Ela não se sente confortável. Porque o sol me queimou. E aí, nessa fase da sua maturidade, aquilo que as pessoas falam, o horizontal pode afetar o vertical. Porque ela está crescendo em identidade, mas ela tem problemas. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guardas de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. É quando aquilo que as pessoas falam te lançam no propósito. E você não tem clareza dos céus. Você não achou ainda a sua vinha. Você não encontrou ainda a razão pela qual você existe. Mas eu oro agora em nome de Jesus. Para que Deus derrame espírito de revelação, de destino profético, da razão pela qual você existe, da peça, da vinha que Ele tem para você. A vinha é a sua vida espiritual.
Quando a gente não tem uma identidade própria, a gente se envolve com muitas vinhas. A gente se permite se envolver com muitas vinhas. Mas à medida que a igreja vai amadurecendo, escute, e esse livro termina dessa maneira, ela acha a vinha dela. Há um encaixe entre identidade e propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu oro para que esses dias na comunidade cristã da Zona Sul haja uma restauração, um realinhamento de identidade cristã, juntamente com propósito. Se Satanás tentou usar relacionamentos para afetar a sua identidade, eu oro agora para que haja restauração. Quem está entendendo o que eu estou falando? E você possa encontrar a sua vinha. Achar a sua vinha. Há uma vinha só para você. Escute. Tem a ver com herança. Tem a ver com galardão. À medida com que você, que nós obedecemos hoje ao Espírito e nós respondemos ao governo do Espírito, vai projetar a nossa herança. E herança está profundamente conectada na ordem de Melquisedeque a níveis de revelação de paternidade. Continue orando aí, irmãos. Eu estou tendo uma guerra espiritual aqui na minha cabeça. Amém? Cobre a minha mente. À medida que você responde ao governo do Espírito, você deixa Deus te lançar. Você está achando a sua vinha. Você precisa encontrar a sua vinha. Nós precisamos achar as nossas vinhas. O Senhor responde para ela, depois que ela pergunta: diz-me, amada minha alma, onde apacenta os teus rebanhos, onde fazes repousar pelo meio-dia? E o Senhor vem. E esse é o livro de Cantares, um livro em que a presença sempre está presente, como na nossa vida, mas a manifestação da presença varia. Tem horas que Deus, Ele te leva para um nível de intimidade mais profundo e você prova dessa intimidade. E a adoração faz isso. Quem já percebeu isso aqui? O nível de intimidade se manifesta. Deixa eu te falar uma coisa. É o que o texto no capítulo 1 grita aqui. Melhor é o teu amor do que o vinho. O vinho aqui é a expressão da melhor coisa que há na terra. Mas é uma igreja que grita, que entende, que prova, que degusta. Que a melhor coisa da terra não pode nos preencher. Somente Ele pode nos preencher. E ela entende isso. E ela está entendendo isso. E o Senhor então mostra para ela mais uma coisa sobre intimidade. Capítulo 1, versículo 12. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. A figura do nardo e da mirra aqui são muito importantes você entender. O nardo é a manifestação do amor divino no nosso meio. Enquanto o rei está na mesa, ela começa a entender que o rei precisa estar na mesa para que ele ame, para que ela ame, para que ela tenha o amor, a manifestação do amor sendo trazido para fora. Quando o rei está na mesa, querido, sabe qual que é a grande dificuldade da vida moderna hoje? Em todos os lugares. E eu quero te falar, essa é a grande guerra talvez da igreja nesses dias. A grande guerra e a principal arma de Satanás é tirar eu e você da mesa. Nós permitimos que a nossa agenda nos tire da mesa. Nós permitimos que as muitas coisas nos tirem da mesa. Satanás sabe que se você tiver uma revelação disso, e se você se alinhar a essa realidade espiritual, você vai começar a ter o nardo, que é o amor dele dentro de você sendo despertado. Não somente o nardo,
As suas emoções, elas vão ser derramadas com mirra. A mirra é uma figura do amor sofredor. É a figura da mansidão. Mirra se produz com prensa. Quando Cristo estava na cruz, foi dada uma mistura com mirra para ele. E ela entende que quando ele está na mesa, o amor sofredor de Cristo nas emoções está presente. Não somente isso. É como um racimo de flores de hiena nas vias de Engedi. Engedi é um lugar de fontes em Israel. Há 4 fontes nos dias de hoje. Fontes de águas vivas. É tão limpa a água no meio de um deserto que eles tiram a água direta e liberam a água para uma multidão em Israel. É como uma flor amarela de hiena nas vinhas de Engedi. Fala da peculiaridade que Deus tem comigo e com você. Algo que só Ele e você, na intimidade da mesa, você pode receber dos céus. Mas ela ainda é imatura. Olha o que acontece na sequência. O seu amor começa a vacilar. Capítulo 2, versículo 15. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam os vinhedos. A gente começa a caminhar com Deus e a gente vai permitindo que algumas coisas nos roubem. A gente vai, perdendo a intensidade no decorrer do tempo. Mas Deus tem os seus caminhos. Deixa eu te falar uma coisa. Ele continua nos atraindo. Ele jamais desistiu de nós. E Ele vai trabalhando de uma forma através da manifestação da presença e da sequidão. Porque é interessante, quando Ele seca você fica desconfortável, porque o seu espírito o ama. Até a sequidão de Deus tem um propósito. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não consigo ficar sem Ele. Nós precisamos de uma igreja que tenha essa sensibilidade, irmãos. Nós precisamos de uma alma. O grande perigo nos dias de hoje é nós nos tornarmos leprosos com relação à percepção do movimento daquilo que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa igreja. Ele não desiste de nós. E ele faz com que a sequidão traga um desconforto. Eu já provei de uma presença. Foi o que eu estava sentindo no Paquistão. Eu sei o que é um alto nível de compaixão. Eu já chorei 12 horas. E agora eu estou aqui no Paquistão, Senhor, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais do Senhor. Eu preciso mais da sua presença comigo. Eu preciso mais da sua compaixão comigo. E Ele falou comigo: permaneça na minha presença. Me busque, meu filho, com tudo que você pode, com tudo que você tem. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Há uma promessa. O Senhor vai trazer águas vivas para os corações sedentos. Quem está com sede aí? Se você está com sede é porque Ele tem mais para você. E Ele quer derramar mais para você. Eu quero te desafiar a ter mais sede. Mais sede. As raposinhas às vezes entram e fazem um estrago. Olha aqui o capítulo 3. De noite no meu leito, versículo 1. Busquei o amado da minha alma, busquei e não o achei. Olha aqui a fome. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma, busquei e não o achei. Encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mas os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Ele manifesta a sua presença no nosso meio. Quando isso acontece, há uma extremidade de satisfação na obra de Deus.
você encontra uma conexão, uma alegria. Ela não tem a ver com as coisas naturais, mas é porque o propósito está se alinhando na estação que Ele tem para mim e para você. Se você não tem provado essa realidade, talvez o Senhor quer trabalhar na sua identidade. Talvez Ele quer trazer uma revelação dos céus mais profunda. E Ele quer conectar a sua vida com um propósito mais profundo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu oro para que a comunidade cristã da Zona Sul seja conectada com os céus em identidade e propósitos mais profundos nessa próxima estação. No início, o amado é meu. Ela é egoísta. O amado é meu. É para mim. Sou eu. Mas depois, à medida que ela vai crescendo e amadurecendo, ela fala assim: eu sou do meu amado. Em outras palavras, o Senhor precisa, através da sequidão e da manifestação da presença dEle, matar você. Porque se Ele não matar você, você não vai conseguir cumprir os propósitos que Ele tem na terra. Há um convite para se permitir morrer nesses dias para fazer a vontade dEle. Ele não vai entregar grandes propósitos para aqueles que não são dEle. Quem está entendendo? Estekana lamachai. Mas o que eu quero destacar, e a gente vai finalizar, foi uma grande transformação que ocorreu com ela. E eu oro que essa transformação aconteça todos os dias conosco. Ela já tinha amadurecido e houve um convite de intimidade. Capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, olha só, mas o meu coração velava. Eu dormia. O eu dela estava dormindo, mas o espírito dela estava conectado. A ansiedade tinha parado. As muitas coisas tinham paralisado. Mas o interior dela estava conectado, estava aceso, estava alerta. Eis a voz do meu amado. Às vezes, para ouvir a Deus, Deus precisa silenciar você. Ele pode te tirar do ambiente. Ele pode esperar você separar um tempo maior para estar com Ele. Na verdade, eu creio que Ele está nos chamando. De tudo que eu estou falando, irmãos, a estação que eu estou vivendo aqui como um testemunho, e isso foi muito forte no Paquistão, nessa experiência, é que eu não quero terminar sendo ministerial. Eu não quero colocar ênfase aqui no meu ministério, naquilo que está sendo feito. Eu quero terminar sendo sacerdotal. Marta era ministerial. Maria entendeu que o sacerdotal era mais importante. O que significa isso? Priorizar tudo que é possível priorizar, gastar minha vida diante da face dele. E o resto tudo é consequência. O resto tudo precisa ser consequência. Eis a voz do meu amado. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Alguns estudiosos entendem que é a figura espiritual do que estava acontecendo com Jesus no Getsêmani, por causa do orvalho. Talvez hoje Deus está chamando uma igreja para sofrer com Ele em intercessão no que está acontecendo no Sudão. Eu não sei se você está sabendo, mas milhares dos nossos irmãos foram assassinados nesses dias. Talvez a voz do Senhor está te convocando para você ser uma intercessora a favor da Nigéria. Centenas dos nossos irmãos estão sofrendo. Há uma voz falando no meio do corpo, convocando o corpo, chamando o corpo. Como eu falei,
É individual, mas é coletivo, tem a ver conosco. Qual foi a resposta dela? Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Versículo 3. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? É aquela parte que Deus nos chama para uma intimidade, mas a nossa carne nos vence. Nós queremos ficar no comodismo. Nós queremos ficar no conforto. Ela já tinha se preparado para deitar. E ela demorou a responder o convite de intimidade do amado. Versículo 4, o meu amado meteu a mão na fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. É quando Deus te convida, você não responde, mas Ele vai lá, a mirra, o amor sofredor dEle, a graça dEle, vai até você, coloca a mão na porta. A porta é decisão. Nós precisamos de uma igreja que decida pela intimidade hoje. Nós não podemos atrasar a resposta ao nosso convite, ao convite dEle que Ele está fazendo nesses dias. Nós precisamos ser mais rápidos. E deixa eu te falar uma coisa, se você está tendo dificuldade, há uma graça. A mão dele está no ferrolho. A mirra pega na mão dele e vai impulsionando ela, mas quando ela levanta, olha o que acontece. Abri, versículo 6. Ao meu amado, mas ele já se tinha ido. Ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei, chamei-o e não respondeu. Versículo 7. Encontraram-me os guardas, os mesmos guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram o manto, os guardas do muro. E no momento que ela estava sendo afligida, versículo 8, ela faz uma oração: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhes direi? Que desfaleço de amor. É quando Deus, no meio das perspectivas horizontais, Ele vai permitindo algumas dificuldades para nos disciplinar, porque nós não atendemos ao convite da intimidade. E essa disciplina não é para destruição, essa disciplina é para edificação. Para que a próxima vez, quando Ele nos chamar para a intimidade, nós sejamos rápidos em responder. E eu quero te falar que ela aprendeu. Aqui foi a grande transformação. A revelação que ela teve aqui fez com que ela se tornasse mais madura e chegasse com um amor maduro no final do livro de Cantares. Deus está fazendo uma grande transformação nesses dias. As dificuldades que nós estamos enfrentando, meus irmãos, está repleta de graça, mas uma disciplina em amor para que nós nos tornemos mais íntimos. E eu voltei, queridos, com essa decisão no meu coração. E se você for orar pela minha vida, você ore para que eu termine bem, com mais compaixão do que quando eu comecei. Na verdade, Ele me fez uma promessa. E eu quero que essa promessa se cumpra. Se você ficar na minha presença, fique diante de mim. A chave é a minha presença. A chave sou eu. Eu falei, Deus, eu não quero só a sua presença, eu quero a manifestação da sua presença. A gente fala muito de avivamento. Eu creio que avivamento tem muito a ver com isso. É uma onda quando Deus se permite ser achado, se permite ser encontrado. Ele quer se revelar a nós. Ele precisa se revelar a nós num nível mais profundo. Depende de nós, depende de mim, depende de você, para essa próxima estação. Eu quero passar um vídeo bem rápido de uma história
E nós vamos fechar orando. Amém? Queridos, nesse ano, para a honra e glória do Senhor, não tem a ver com números, mas eu quero falar para vocês que pela graça de Deus, nós já resgatamos entre adultos e famílias mais de 51 pessoas. Não tem a ver com ter. Deixa eu te falar uma coisa. Quando se fala em missões, às vezes há um desconforto. Lá vem um missionário pedir alguma coisa. Eu não estou aqui para pedir, eu estou aqui para ser uma voz. Porque eu já aprendi a depender dos céus. Eu preciso dos irmãos, e eu acho que os irmãos precisam de mim, porque eu preciso liberar algo no espírito. Você não tem que ter para fazer missões. Você tem que ter a compaixão. Porque ser fácil você tem. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu sinto como se Deus quisesse nos tirar do natural nesses dias. O que está acontecendo nas nações, não sei porque que eu estou falando isso aqui, mas eu creio que é o Espírito. O que está acontecendo nas nações, o que está acontecendo na nossa nação, nessa próxima estação vai exigir da igreja, uma igreja desconectada das coisas naturais e conectada com os céus. Suas decisões terão que vir dos céus. Os céus vai precisar te guiar, cara. E vai ser maravilhoso. Ele vai nos guiar. Ele está nos guiando. Vamos ver o vídeo bem rápido, por favor? Quero pedir para projetar a próxima foto e nós vamos terminar orando com essa foto. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o centro de todas as coisas. Tem mais uma foto? Não, a foto que terminou o vídeo. Não sei se chegou para vocês. Mas aquelas pessoas todas que terminou o vídeo, todas elas foram resgatadas.
Foram, esse ano, 9 famílias. 9 famílias, mais de 50 pessoas. Que terminou o vídeo ali. Queridos, eu quero orar nessa manhã, agradecendo a Deus essa foto. Agradecendo a Deus, nem todos estão aí, tá? Mas todos aí foram resgatados. Uma operação em conjunto da noiva, como eu falei. Algo assim, extraordinário. Mas há uma jornada, para mim e para você, que só pode ser cumprida com Ele. Eu quero orar a Deus para que o Senhor traga discernimento espiritual nesses dias. Obrigado, Yeshua, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nações. Eu oro, Deus, para que as manifestações da sua presença na nossa alma sejam mais constantes. Que nós sejamos rápidos a respondermos os convites que o Senhor tem para as nossas vidas. Recatalabashai. Eu vejo o Espírito de Deus falando comigo, que Ele está insistindo com muitos para entrar num nível mais profundo de intimidade com Ele. E Ele vai abrir uma graça nova. A graça dele não tem fim. Ele vai derramar uma graça nesses dias. Não somente fazendo convite, mas pegando nas nossas mãos e nos levando num nível mais profundo de intimidade com Ele. E Ele vai liberar propósitos. Ele vai liberar destinos. Eu oro, Deus, pela comunidade cristã da Zona Sul. Sabemos que temos a Tua presença. Mas eu oro para que haja manifestações da Tua glória e da Tua presença no nosso meio em níveis maiores. No nome do Senhor Jesus Cristo. Aplauda Ele, Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. Amém.